Oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Estou aqui para mais uma live da nossa série Caminhos do Leite, um pouco atrasada, né? Para quem sabe aí, eu faço essa live aos sábados à tarde, então estamos um pouquinho de atraso porque, enfim, são muitas atividades durante a semana, mas a gente não pode deixar de cumprir os compromissos que a gente se propõe, né? Então, aqui estou eu de volta, depois de um jejum aí para montar blog, site, enfim. O site, ele ainda não está terminado, tá? Então, quem for lá e olhar, vou dar uma olhadinha aqui no blog da Anaí. Ainda não tá terminado, tá? Mas isso tudo, vamos correr com isso, né? Para tentar até dessa semana já está tudo pronto. Enfim, é projeto de gestão ambiental, é pós-graduação, junta um monte de coisa e acaba dando um nó, né? Não adianta a gente querer abraçar o mundo com as mãos. Enfim, vamos seguir aqui. Hoje o assunto está bem interessante, já é um assunto batido, conhecido de todos, que é essa parte de estresse térmico nos animais. E hoje eu vou detalhar um pouquinho mais, né, sobre o que é esse estresse térmico nas nossas amadas vacas, né, os nossos bovinos. Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas para mais um vídeo da série Caminhos do Leite. E bora começar. Fazer aqui um teste de som, gente. O pior que o meu computador travou. Queria fazer aqui um teste de som para verificar. Inclusive, o meu arquivo tá aqui também, preso. Travou o computador. Coisa, hein? Deixa eu gerenciar aqui as tarefas para ver se ele volta. Enfim, instalei aqui um programa novo. E aí eu acho que ele deu uma... foi isso mesmo, deu uma travada. Então todo mundo sabe, né, o que é o estresse térmico. Eu quero ver se está funcionando o áudio. Que eu não sei, não tem ninguém agora aqui no momento assistindo para dar um ok. Então eu estou verificando aqui se o áudio está ok. Eita. Vou verificar aqui. Não estou conseguindo nem verificar como é que está a situação do áudio. Eu vou gravando e qualquer problema eu regravo tudo novamente. Com a gente aqui não tem problema. Não deu certo, não conseguiu assistir, o som sumiu, eu gravo novamente, né? Então, bora lá começar com isso, né? O que é essa questão do estresse térmico. Então, conforme o próprio nome já diz, o que é o estresse térmico? Acho que eu já sei o que aconteceu. Eu coloquei o microfone, ai gente, e eu estou falando pelo microfone do celular. Enfim, esse tipo de coisa acontece, né? Então vou seguir aqui com o microfone do celular mesmo. O que é essa questão do estresse térmico, né? O estresse térmico, ele nada mais é do que um estresse, né? Uma situação ali desagradável, desfavorável, que acontece no organismo dos bovinos, no caso do estresse térmico em vacas, né? Em virtude do aumento da temperatura corporal acima de níveis suportáveis para o bem-estar e para as funções orgânicas normais que, né, o animal precisa, tá? Para que consiga ali produzir leite, né? Consiga se alimentar adequadamente, consiga realizar suas funções vitais, né? De modo eficiente. Então vamos lá. O que é o estresse térmico em vacas?
é uma situação de aquecimento do corpo, né, que desfavorece a produtividade, tá, de leite e também o bem-estar do animal, tá? Isso aí vai ocasionar diversos problemas, tá? Como falta de apetite, né, irritação, pode levar ao aborto, né, do feto e a uma série de outros problemas que vão aí se agravando, né? Então o animal fica doente com mais facilidade e muito mais coisas, tá? Esse estresse aí térmico acaba se tornando o quê? Desfavorável ao funcionamento normal do organismo, né? Do corpo ali do bicho, né? Da vaca ou do boi, no caso nós vamos tratar especificamente das vacas, e vai acabar gerando o que a gente chama aí de estresse metabólico, né? Que é isso? As funções ali orgânicas no corpo do animal vão ficar muito loucas, né? Então vai acabar gerando aí doenças e disfunções que vão reduzir a sua produtividade, tá? Então, começando aqui, eu trouxe mais um artigo aqui da Reagro, né? Que vamos puxar a sardinha para onde a gente estuda, né? Enfim, os impactos do estresse térmico em vacas leiteiras estão relacionados aqui, como eu disse anteriormente, à redução na eficiência produtiva. E se eu estou aqui falando de vaca leiteira, é redução da eficiência produtiva de quê? De leite e reprodutiva. Por quê? Porque interfere na reprodução, tá? Conforme eu já expliquei para vocês, nas vacas prenhes, o estresse térmico, ele tem uma associação alta aí, tá? Com a questão da mortandade dos fetos, né? Então, com o aborto, tá? Desses animais. Então, além dessa questão da reprodutividade, além da questão produtiva, né, de leite, nós temos também diversos distúrbios metabólicos. O que é isso? Não sei o que é metabólico. Então, vou explicar aqui de uma forma mais clara, né? Você quer a produtividade, não é isso? O que é o estresse metabólico? O organismo ele não consegue funcionar adequadamente. O metabolismo é isso, as funções, as reações químicas, as transformações, não é isso? O capim, o alimento, os suplementos que a vaca ingere, o milho, né? Enfim, o tipo de nutrição que ela tem, aquilo ali não tem que virar leite. O metabolismo é isso, né? Então vai transformar, né, a matéria-prima lá, as plantas, né, forrageira, o capim, milho, sorgo, soja, tudo que ela ingerir vai transformar em quê? O organismo dela vai transformar em leite, tá? E quando a gente tem esse processo de aquecimento, né, do corpo do animal, além de níveis que são adequados para o bem-estar dele, o que vai acontecer? Aqui às vezes a internet cai, tá? Mas volta rapidinho. O que vai acontecer? Esse alimento que ela ingere, ele não vai sofrer as reações químicas, né, as transformações e produzir o que? O leite com eficiência. Então a transformação do capim e dos demais alimentos que a vaca ingere não vai se converter em quê? Em produtividade, em leite, que é o que você quer, tá? Isso quando a gente tem esse aumento extremo de temperatura. Então, gente, além disso que a gente chama de distúrbio metabólico, né? O que vai acontecer? O animal vai ter mais chances de adoecer, né? Porque não é só a questão do alimento que ela ingere virar leite. O alimento que ela ingere também vira o quê? Proteínas para proteger o corpo, né? Que são o quê? Anticorpos contra agentes externos, contra doenças, contra micro-organismos patógenos. O que é isso? São micro-organismos, bactérias, vírus que causam doenças. Então, os animais
como eles não têm essa conversão do alimento, o metabolismo ele está deficiente e o alimento que elas comem não se converte em proteínas, né, em nutrientes para o funcionamento adequado do corpo, o que vai acontecer? O animal vai acabar adoecendo com facilidade, tá? Isso acontece com a gente? Acontece. A gente não ingere alimentos, as pessoas, né, que não comem alimentos adequados, que vivem à base de sanduíche, né, de doce, que compra ali na esquina, né? Então, pessoas que vivem aí à base de eu vou comer chocolate, né? Eu vou ficar comendo docinho de abóbora, pingo de leite e não tem uma alimentação adequada, feijão, arroz, sucos naturais, né? Uma boa ingestão de frutas, de verduras, de legumes, ela também não tem essa conversão, né? E aí também adoece com facilidade, tá? Aí no caso eu só tô fazendo aqui uma comparação para vocês entenderem por que está relacionado, tá, a chance do bovino de adoecer, tá? Vai adoecer porque apesar dele ingerir o alimento, quando está muito quente, ele não consegue, o corpo dele não consegue converter esse alimento ingerido em nutrientes adequados para o funcionamento perfeito do corpo, tá? Então o animal vai internamente, né, se degradando, ele vai adoecendo com mais facilidade, porque o sistema de defesa do corpo que precisa de proteínas não vai ter essas proteínas disponíveis porque as reações químicas estão comprometidas, tá? Devido ao excesso de calor. Então, seguindo aqui. Opa, deu um probleminha aqui. Seguindo aqui. Uma das reações fisiológicas, tá? Mais imediatas aí, quando a gente tem essa questão do estresse térmico, o que é, né? O estresse calórico, o excesso de calor, é a redução no consumo de alimentos. Então, além do metabolismo interno, né? Do animal não estar convertendo aquilo que está ingerindo em proteínas para o crescimento, para a produção de leite e para a produção de anticorpos para protegê-lo de agentes que causam doenças, ainda tem a questão de reduzir o consumo de alimentos. Pensa na gente, nós somos mamíferos como os bovinos. Quando o tempo está muito, muito quente mesmo, aqui no Rio de Janeiro é fácil conseguir isso, 40, 50 graus, tá? A gente consegue comer muito? Não. Por quê? Porque o organismo é inteligente, ele sabe que se a gente comer, quando a gente come, a gente gera mais calor ainda. Então, uma das primeiras reações que vocês podem perceber no campo, tá? Quando há essa questão do estresse térmico, é que os animais começam a consumir menos alimento. Para quê? Para gerar menos calor, né? Porque a gente sabe que vacas leiteiras já têm um metabolismo alto, né? Que é isso? Ingerem muito alimento e produzem muito leite. Então, já tem uma temperatura corporal elevada. Imagina se não tiver um ambiente de refrigeração adequado. Vai gerar mais calor ainda quanto mais elas comerem. Então, a primeira defesa ali do corpo, né, é pensar, opa, eu vou comer menos, que aí eu produzo menos calor, tá? Então, reduz o consumo de alimentos. Seguindo aqui. A redução no consumo de alimentos vai ser proporcional, presta atenção nessa dica, tá? Quanto maior for o estresse térmico. Então, quanto maior a temperatura, menos alimento os animais vão ingerir. Presta atenção nisso. Controla a temperatura, verifica a temperatura onde os animais estão, tá? E o quanto que eles têm ingerido de alimento por dia. Em tempos quentes, em tempos frios, que vocês vão conseguir perceber se está havendo ali um estresse térmico ou não. Se nunca fizeram isso, começa a fazer, né?
Para quem mora no sul, tem a questão do muito do estresse térmico dos bezerros no inverno, né? Que eles perdem calor com muita facilidade, né? No frio. Mas para a maior parte do país é o inverso, é o estresse térmico, tá? Gerado pelo calor. Então fica atento a isso, principalmente se vocês estão na região centro-oeste, norte e nordeste, tá? Sudeste também, mas não tem assim, no interior de São Paulo não tem tanto essa questão do calor quanto no Rio, né? E o Rio não tem assim essa tradição toda em pecuária, tá? Por isso que eu falei mais centro-oeste, norte e nordeste. Então, gente, seguindo aqui, alguns autores, eles citam que a 32 graus Celsius, fica atento a isso, tá? O consumo alimentar de vacas holandesas, que são as mais utilizadas ainda hoje no Brasil, tem queda de 20%, tá? Então, a produtividade das vacas em lactação, aos 32 graus, ela cai 20%. E a 40 graus? Aqui no Rio, tem dias, isso na cidade grande, mas tudo bem, até que eu moro no subúrbio, é assim também. Aqui é uma antiga área rural. E, assim, é fácil, a temperatura chega a 50 graus. Percebam que, de acordo com estudos prévios, a 40 graus foram observações de campo, tá? Que foram feitas. Essa produtividade, quando a gente trata de vacas holandesas, eu não estou falando aqui de vacas originadas da Índia ou de outros locais de cruzamento, estou falando das holandesas, tá? A 40 graus, a produtividade zera, tá? Consequentemente, a diminuição na ingestão de alimentos, então presta atenção, consequência, né, da diminuição de alimentos, como consequência da diminuição na ingestão de alimentos, quando a gente tem uma temperatura muito alta, né, o que vai acontecer? Prestem atenção. A redução na produção, né? Estou falando novamente, né? Quando a temperatura está muito alta, quanto mais alta a temperatura estiver, menor vai ser o quê? O desejo do animal de se alimentar, tá? Então diminui a ingestão de alimentos, tá? Então, quanto maior a temperatura, menos o animal ingere alimentos, tá? E aí, como consequência, vai acontecer o quê? Redução na produção do leite. E aí? Aí é onde entra o seu prejuízo, entende? Ah, mas eu não posso investir. Se você tem pecuária extensiva, invista em áreas sombreadas. Não sei como fazer. Eu fiz uma live sobre isso, né? 10 a 20 árvores por hectare. Seria ali o ideal. Mas vocês têm que começar, tá? Começa da forma que dá. E depois, conforme for tendo uma maior lucratividade, vocês vão investindo em sistemas mais sofisticados. E se quiser. Porque se só o sombreamento ou outra técnica que você desenvolva, o brasileiro é muito criativo, né? Ou descubra, né? Ou converse com outras pessoas e vocês tenham ideias em conjunto, apliquem, gente, tá? Apliquem, porque é questão do bem-estar animal também, né? E, obviamente, do seu ganho. Eu não estou falando aqui de capitalismo, selvagem. Não, é questão da sua sobrevivência, né? Do bem-estar dos seus animais, que vão gerar o quê? Ganhos para você ter uma vida, como que eu posso dizer aqui? Uma vida confortável, tá? Uma vida digna. Então, gente, já que caminhando, hoje é bem curtinho, né? Eu não vou ficar mais me estendendo aí 1, 2, 3, 4 horas fazendo análises, não, vou ser bem objetivo aqui com vocês, tá? Nessas dicas, no que eu tenho para falar, prestem atenção nisso. Então, se tá tendo muito problema de aborto na sua propriedade, se os animais ficam ofegantes, se os animais ficam com salivação excessiva, língua
Ah, é isso mesmo, tá? Coloca aí na internet, é estresse térmico em vacas, língua para fora. Tudo isso são indicativos que tem alguma coisa de errado acontecendo, tá? E aí, se você vai molhar com mangueira, se você vai fazer áreas sombreadas, não sei, faça o que está ao seu alcance, tá? Aqui. A maior suscetibilidade, o que é isso? É sensibilidade, né? A temperatura, suscetibilidade é sensibilidade. A maior sensibilidade à temperatura, ela é explicada, tô lendo aqui o texto, tá? No caso das raças especializadas em produção de leite. Por quê? Conforme eu falei para vocês lá no início, né? As vacas leiteiras, elas têm um metabolismo maior, tá? Um grande metabolismo basal. O que é isso? Metabolismo basal. O organismo das vacas leiteiras trabalha intensamente o tempo todo. Basal é no repouso, tá? Então elas estão lá deitadinhos no pasto ou no... Agora eu esqueci o nome aí que vocês preparam. A gente me fugiu o nome, tá? Em áreas de confinamento, mas mesmo paradinhas ali, o gasto de energia delas é muito grande. Ah, mas por que isso acontece? Porque percebam, ela não produz leite, produzir alguma coisa, tudo que você vai para a cozinha fazer almoço, ou boa noite. Vai na cozinha fazer o almoço. Você não gasta energia, o corpo não esquenta, ai, quanto trabalho, não gasta. Então, você vai preparar o seu alimento, alguma coisa para você gasta energia. A vaca da mesma forma. Quando ela tá lá produzindo o leite dela, mesmo que ela esteja paradinha, né, deitadinha ali, quietinha, o organismo dela está trabalhando muito para produzir esse leite, tá? Então, produz muito calor, né? Porque a gente começa a movimentar muito, gera o quê? Calor, né? O organismo da vaca lá trabalhando intensamente também gera o quê? Calor, né? Então, aí tem essa questão, por que a vaca holandesa ela é mais sensível? Porque, primeiro, ela é um animal adaptado, né, aos países frios, né? A parte da Europa onde a Holanda está localizada é bem frio. E segundo, porque ela é uma das vacas que tem maior produtividade de leite. Então, quanto mais o corpo trabalha para produzir leite, mais calor é liberado pelo corpo, né? Começa a se movimentar aí para você ver como é que não vai fazer calor, tá? Ah, mas a vaca tá parada, mas é o organismo, é internamente que tá acontecendo esse movimento, tá? Então, seguindo aqui. Então, essa maior sensibilidade, né, dos animais aí, dessas raças, é tanto explicado pelo metabolismo acelerado, tá? Quanto também, acelerado não, pelo grande metabolismo, tá? Que é a produção de leite, então gera muito calor. E também pela ineficiência em perder calor, tá? Então elas têm uma dificuldade muito grande, no caso das vacas holandesas, de perder calor para o meio. Isso aí, ele já traz aqui uma comparação com as raças zebuínas, né? Que tem uma melhor adaptabilidade ao calor, que são essas raças que já estão presentes mais aqui no hemisfério sul. Então, que já são naturalmente adaptadas durante milhares de anos a temperaturas mais quentes. Então, elas conseguem dissipar, perder esse calor com mais facilidade. Seguindo aqui. Esses animais, eles apresentam maior consumo de matéria seca, tá? Para manter altas produções de quê? De leite, tá? E consequentemente, metabolismo mais acelerado e menor eficiência em dissipar o calor produzido, tá? O caso das vacas holandesas que eu já expliquei para vocês. Seguindo aqui.
a menor capacidade de dissipação de calor, o que é isso? De perder o calor, né? O que acontece? A temperatura do corpo fica elevada, tá? Então, a temperatura ela sobe facilmente, né? E aí, a perda desse calor, ela assim, é muito lenta, tá? Então, como elas geram, as vacas holandesas têm uma alta produtividade de leite, como elas geram muito calor, o que acontece? Elas têm dificuldade em perder esse calor pro meio. Mas por que isso acontece? Imagina, o bichinho já é adaptado ao frio, não é isso? Então, lá no frio, por mais que o organismo trabalhe para produzir leite, gere muito calor, como o ambiente está muito frio, o que vai acontecer? O calor vai... Boa noite, Edilson. O calor, ele vai se dissipar facilmente, né? Que é isso? Ele sai do ambiente quente e se perde para o meio frio. E agora, se essa vaca leiteira holandesa, ela estiver no Rio de Janeiro, num dia que faça 45 graus, ela vai perder esse calor facilmente para o meio? Não vai. É aquela sensação que a gente chama aqui de bafo, né? Fica aquele bafão. O calor, ele fica armazenado no nosso corpo, porque ele não consegue realizar essa troca, né? Ele não consegue... Ele vai dissipar para onde? Se lá fora está quente também, né? Para o calor se espalhar, ele precisa de um ambiente que seja mais frio, né? Isso aí a gente vê lá na física, lá no 6º ano, que eu também sou professora, tem essa questão toda. Então, por isso que as vacas, as holandesas, né, elas sofrem tanto no ambiente quente, tá? Porque ela não consegue perder esse calor por meio. Então, já caminho aqui para o final, né? Prometi que não me estenderia muito. O que é o resultado final quando a gente tem esse animal, né, num ambiente muito quente, que tem uma alta produtividade de leite? É o maior acúmulo de calor, né? Ela não consegue perder esse calor. E aí acontece o que? O estresse térmico. Então, além de que eu citei lá da questão do animal ficar ofegante, por que fica ofegante? Na tentativa de liberar esse calor para o meio, né? Através do vapor d'água da respiração. Transpira muito, tá? Que eu ia falar assim de mais... importante aqui também é a questão da transpiração, né? Você começa a perder muito líquido, né? Suor. E aí, gente, assim, se for uma situação extrema, pode levar a óbito, tá? É comum que haja essa questão da morte aí dos animaizinhos, dos bezerros que ainda não nasceram, né? Do aborto, mas também é comum que vacas submetidas a estresse intenso também venham a óbito, tá? Então, qual que fica aqui a dica, né? Pra gente terminar, ir embora pra casa feliz e aguardar a próxima live. A dica é ter uma zona aí de termoneutralidade, tá? Um ambiente, então, o que é termoneutro? Que não seja nem muito frio e nem muito quente. Mais uma vez a internet caindo aqui. Enfim, se for muito frio, vocês podem entrar na questão do estresse por temperaturas muito baixas. Obviamente, os animais adultos, eles são mais resistentes a isso, tá? Porque eles conseguem armazenar o calor com mais facilidade, que eles têm mais gordura corpórea que isola o corpo, né, do meio externo. Então, isso ataca mais os bezerros que tem pouca massa, pouca gordura ali, então eles acabam perdendo o calor do corpo com mais facilidade. Mas também para vacas isso é válido, tá? Então, cuidado aí com ambientes muito frios e principalmente muito quentes, especialmente se você trabalha com raças holandesas, tá? Então, aí eu vejo aqui que tem gente que tem esse sistema, né, que fica lá de refrigeração, né, com grandes ventiladores, mas também tem a velocidade correta, não é qualquer velocidade, não é qualquer tipo de
aspersão ali, né, que fica como se parece uma chuvinha. Eu esqueci o nome específico disso, mas tem um controle, tá? Tem um controle, tem uma faixa ali de temperatura, de vento, tudo que é adequado, tá? Se for muito grande, vai causar um tipo de estresse, e se for de menos, vai causar outro tipo de estresse. Térmico, só temos 2 pontos, ou muito frio ou muito quente. Então tem que ficar ali no meio termo, tá? Na faixa adequada para o tipo de raça que você trabalha, tá? Então, a principal ele traz aqui como dica, né? A primeira alteração que você vai observar em animais com estresse térmico é o quê? O fato dele não estar ingerindo muito alimento, né? Então, tá no horário de comer, ele não vai se alimentar como deveria, como você vem marcando, acompanhando lá, né? Porque a gente tem que ter planilhas. Então, os animais, vou supor lá, comiam 1 quilo de matéria seca por dia, tá comendo 200 gramas, tem alguma coisa de errado, né? Por isso que a gente tem que quantificar, tem que anotar para a gente conseguir controlar o que está acontecendo. Então, você vai reparar lá que ele vai ingerir menos alimentos. Outra coisa, tem uma frequência respiratória muito alta na tentativa de trocar calor com o meio, tá? Observe também os animais nos horários mais quentes do dia, tá? Por quê? Porque aí você consegue avaliar como é que ele lida, né, com a questão ali do estresse da temperatura, com o aumento da temperatura, né? Então, se observar lá nos horários mais quentes, meio-dia, 1, 2 da tarde, que os animais estão ofegantes, já sabe que tem alguma coisa, né, que não está adequado no ambiente. Os animais, eles mudam de comportamento, né? Então eles ficam irritadiços, tá? Cansados, irritadiços, apáticos, né? Não respondem muito aos estímulos. Tudo isso é indicativo de que tem alguma coisa que não está legal ali no ambiente. Aí ele traz aqui, né, alguns exemplos dessas mudanças. Os animais, quando eles estão com estresse térmico no campo, o que eles buscam? Eles começam a brigar, a disputar áreas sombreadas. Por isso que eu falei, se você trabalha com pecuária intensiva e está tendo problemas, né, de estresse térmico, invista em áreas sombreadas, tá? Um engenheiro florestal pode ajudar vocês com isso, um engenheiro agrícola pode ajudar vocês com isso, biólogos, tá? Todos eles têm condições de ajudar vocês nessa questão aí. Então, tá observando que os animais estão buscando muito. Às vezes tem imagens na internet, tipo 10, 15 animais debaixo de uma árvore, tá? E também eles começam a buscar regiões onde tem correntes de vento, né? Então, as áreas da propriedade onde passa correntes de vento, onde eles vão ficar ali acumulados, não, gente, é uma palavra aí, eles vão ficar ali tudo juntinhos, tá? Aglomerados em uma determinada região onde tem uma corrente de ar que favoreça a troca de calor com o meio, tá? E também aumenta a frequência respiratória, isso aí vocês observam facilmente. Também tem muitas postagens no Instagram sobre isso, né? O animal começa a ficar muito ofegante e com uma baba, mas é uma baba, né? É uma salivação que ela é grossa, tá? Ela é viscosa, não é líquida. Por quê? Porque o animal está desidratado. Então fica aquela baba viscosa, tá? Como se fosse uma gelatina, uma geleia. Não é uma saliva líquida, porque o animal já está desidratado. Aí, pra gente terminar aqui, né? Animal e estresse térmico. Então, presta atenção: respiração ofegante, boca aberta para trocar, né, o calor com mais rapidez, língua para fora, tá? Ficou ofegante. Em situações como esta, o que vocês têm que fazer, né?
tem que instalar ventiladores e aspersores, né, de água ali para refrescar os animais. Se tiver em confinamento. Ah, mas eu tenho confinamento, não tenho condições de fazer isso. Gente, então instala a parte onde os animais ficam, o curral, numa área onde tem uma corrente de ar, tá? Façam uma estruturação ali que tenha como ventilar, né? Como circular o ar com facilidade, o ar natural. Mas o que vocês podem fazer? Se for pecuária extensiva, essa questão do plantio de árvores, que eu já falei também, tá? E tudo isso precisa ser feito. Precisa, se você quer aumentar a sua produtividade e estar localizado numa área onde tenha muito calor, tá? Aí, seguindo aqui, no caso aqui, ele fala um pouquinho, né? Seus animais estão em galpões, né? Você tem que colocar o ventilador às pessoas, então ambiente fechado, né? O ideal é esse, mas se você não pode fazer isso, invista em construções que sejam arejadas, o mais arejadas possível, e faça esses galpões aí em áreas onde haja maior circulação de ar e menor incidência do sol nos períodos mais quentes do dia. Então, que receba a luz solar da manhã, da tarde, mas não aquela do pino do meio-dia, tá? Então, como última opção aqui, ele traz, né, que caso não sejam animais de galpões, né, tem que se molhar bem os animais que estão em estado mais crítico, no caso de já ter havido, né, esse estresse, para poder ajudar no resfriamento, tá? Então, puder molhar os animais, tem muitas pessoas que trabalham assim, né, fazendo apenas nessa questão de molhar os animais nos períodos mais quentes do dia. Então, é o que eu falei para vocês, a gente começa como dá, começa como pode, e depois vai aprimorando os processos. Nem sempre o que funciona para você, para o seu vizinho, né, aí de propriedade, vai funcionar para você, tá? Por isso que eu falo, anota os dados, verifica meses do ano, né? Vê a questão, como é que tem sido essa questão da temperatura ao longo dos anos. Vai anotando esses dados, armazenando, para entender o que está acontecendo, o que pode ser mudado e que estratégia você vai utilizar. Porque a estratégia que uma pessoa usa não necessariamente vai ser a estratégia que o outro tenha que usar, né? Porque são raças de animais diferentes, a questão da hereditariedade, não, agora eu esqueci aqui, de ser puro sangue, né, ou de ser um animal mestiço, tudo isso vai influenciar nessa questão do estresse térmico. Então a gente precisa conhecer o que tem, saber o que tem, né, para na hora que for consultar um profissional que vai te ajudar a resolver o problema, você chegar lá e falar, é isso que eu tenho, é isso aqui que eu preciso. Porque chegar e falar com um profissional, tô com esse problema aqui, resolve aí pra mim, sem você ter dado nenhum de idade dos animais, né? Raça dos animais, se é puro sangue, se não a questão de ser mistura, mestiço com outras raças ou não, onde está localizada a sua propriedade, quanto de incidência de luz, né, que tem de sol ali por ano, tem correntes de ar, não tem, tudo isso, o quanto você pode disponibilizar ali para investir no sistema de refrigeramento ou não, tudo isso é importante na hora da gente tomar uma decisão, né? Então, fico por aqui e no próximo encontro eu vou falar sobre qual que é o período correto aí para se aplicar vermífugos nos bovinos. Ó, já quero ressaltar aqui que é importante, tá? Acompanhamento do veterinário ou zootecnista ou de ambos, tá? Não vacinem assim da cabeça de vocês, porque isso aí traz um problema imenso, mas não vou falar hoje. Quem tem curiosidade, pesquisa. Quem já passa pelo problema sabe do que eu estou falando. Então, fica aqui a dica, tá? Próxima semana, quando aplicar vermífugos
nos bovinos. Então, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.